Olá, sou Hugo Vasconcelos, dono da QCursos Networks. Eu tenho ministrado mais de 300 cursos, a maioria na área de programação, e esse é um outro curso que eu fiz aqui em VB com a SQL, na verdade fechando uma sequência de 4 cursos, que foram 4 módulos, para a criação de um sistema clínico completo. Nesse caso eu faço ele focado em uma clínica veterinária, mas serve perfeitamente para qualquer outro tipo de clínica. Esse é um módulo de fechamento do sistema, que é um módulo de gestão dos sistemas, que também vai servir para vocês aplicarem aí, e vai servir como conteúdo para qualquer outro tipo de sistema que você esteja desenvolvendo. Porque eu explico algumas coisas relacionadas a relatórios avançados, a todo tipo de consulta. Faço também a parte de criação de um instalador utilizando somente recursos nativos aqui do Visual Studio. Então o Visual Studio agora, a partir da versão 2017, mesmo a versão Community, que é essa gratuita, eles permitem que você crie e gere um instalador. Então mostro passo a passo aqui, gera um instalador, seleciona o ícone, nome da companhia, versão, tudo isso, e aí você consegue instalar perfeitamente. Esse sistema está em MySQL, ele está em rede, então eu utilizei aqui um servidor da Ambler para poder colocar o nosso banco de dados. Isso significa que eu posso colocar o instalador em qualquer máquina que vai funcionar em rede aí o sistema. Então muito simples, muito prático. O que eu mostro nesse módulo aqui? Eu crio horários de atendimento para que nós possamos trabalhar com uma agenda, que é o quadro de horários. Então cada veterinário aqui tem o seu quadro de horários, beleza? E aí facilita. Eu coloquei que a clínica funcionaria de 8 às 18 e que seria 1 hora de intervalo aqui para cada atendimento. Isso você vai definir de acordo com o que seu cliente quiser. Ok? Então aqui, por exemplo, se 9 horas está aberto, eu posso clicar e posso selecionar para que ele possa fazer um agendamento de uma consulta para um determinado animal, aqui ele já pega o nome do veterinário que estava lá, e aqui então ele fica sendo agendado caso não exista nenhum outro, caso esse horário dele esteja disponível, e outras condições que nós havíamos inserido. Então o quadro de horários era uma das coisas que estava faltando, nós fizemos ele aqui. Aqui nós temos a opção também do cadastro de animais, onde eu fiz alguns recursos também, tem algumas melhorias, algumas informações que nós aplicamos. Aqui o relatório de consultas também que eu montei, eu falei para vocês que alguns relatórios, a parte de gestão também, onde você cria restrição para cada usuário de acordo com o seu cargo, de acordo com o seu nível, tudo isso foi aplicado. Então esse relatório, por exemplo, de consultas, é um relatório global. Ele traz aqui as informações das consultas, eu coloquei um background aqui no fundo, como eu já havia ensinado em outro módulo, e ensinei também vocês poderem otimizar cabeçalho e rodapé. No caso de um intervalo muito grande, por exemplo, ele pode gerar mais de uma página. Então esse rodapé aqui tem que ficar sempre abaixo, então tem que ser um background específico para ele, para que se ele gerar 1000 páginas, as 1000 páginas tenham o rodapé e não fique desestruturado, ok? Então tudo isso eu explico. Aqui ele mostra, por exemplo, dentro de um período, ok? Eu poderia buscar aqui um relatório semanal, mensal, da forma que você quiser. Aqui ele está mostrando somente do dia 18, que é o padrão que cai ali, mas eu posso alterar. Quantas consultas foram canceladas hoje, quantas estão em andamento, quantas foram finalizadas, quantas estão marcadas, tudo isso ele me dá nesse relatório. Fora os outros relatórios que nós já havíamos feito também em módulos anteriores. Aqui o que eu melhorei foi algumas coisas relacionadas também à marcação de consulta, onde ele recebe alguns parâmetros vindo de fora, como por exemplo, opções vindas aqui do próprio quadro de horário disponível dos veterinários, beleza? Além do quadro de horários aqui também, que eu já havia mostrado. Então nós temos aqui como relacionar as informações nele, e temos aqui também a página de entrada, a página inicial, onde eu verifico o cargo desse usuário e com base no cargo dele eu posso definir aqui o que ele vai acessar ou não. Para o administrador eu achei interessante mostrar as consultas que estão em andamento, as próximas consultas aqui, os seus horários e o total de consultas finalizadas no dia, total cancelado, que é somente para que ele tenha aqui um respaldo, um retorno disso. Se eu faço o acesso, por exemplo, com outro, vamos colocar aqui a Marcela, 1, 2, 3, eu acho que tenho esse usuário no banco, tenho, e ela é uma dentista, então a dentista não tem aqui dentista não, veterinária, ela não tem alguns acessos. O importante para ela é mexer aqui no quadro de horário para verificar o seu próprio quadro de horário, então ele já busca aqui de acordo com a dentista que está logada, ok? Ela sabe o que ela tem disponível, o que ela não tem, e algumas opções de atendimento. Então, por exemplo, as consultas que estão agendadas, ela pode selecionar e fazer uma conclusão daquela consulta, é o que nós já havíamos aplicado no outro módulo anterior, Pode verificar também uma lista de consultas
consultas e buscar aqui consultas que estão finalizadas, canceladas, então deixei essas opções abertas. Se eu faço um acesso com um atendente, deixa eu verificar aqui se foi este, lembrando que todas essas informações estão no banco de dados hospedado, ok? E não em um banco de dados local. Vou vir aqui nos funcionários para verificar quem eu tenho cadastrado de atendente, que eu não estou lembrando de cabeça. Então aqui nós temos as tabelas do banco, vocês vão receber todos os arquivos, fontes, né, a tabela, tudo aí, todos os arquivos utilizados, ícones, né, tudo passo a passo. Então aqui, ó, temos a atendente que é Márcia. Então vamos inserir ela aqui, Márcia. A senha eu deixei realmente aí como 1, 2, 3. Beleza, ele também tem a opção aqui que eu coloquei para o próprio usuário alterar a sua senha, beleza? Aqui então, entrando, ele me mostra as próximas consultas e as consultas que já foram finalizadas. É o que eu achei interessante de mostrar aqui na tela inicial, né, do atendente. O atendente não pode cadastrar funcionários e nem verificar, cadastrar horário de atendimento, né? Ele pode tirar aqui os relatórios, não pode entrar na consulta agendada, porque isso é do veterinário, ok? Mas no mais, ele tem aí livre acesso aos outros recursos. Então tudo isso você vai aprender a travar, vai aprender a trabalhar aí e gerar dentro do seu sistema, né? E muito disso você pode aplicar em qualquer outro tipo de sistema, como eu havia dito. Aqui nós temos a parte, como eu falei, do instalador, que é bem fácil de fazer, né? Com 1 aula e meia nós criamos, ó. Aqui ele está instalado no computador, ele vem para a pasta de arquivos de programa, e aqui nós temos, por exemplo, vou mostrar para vocês a pasta aqui onde ele foi colocado, ó. Foi o sistema Clínica Vet, né, esse sistema clínico. Então ele instala, coloca todas as dependências, perfeito, e aqui nós temos o atalho, que eu posso copiar para onde eu quiser ir na máquina, e ele vai conseguir também acessar, né, e com isso vai conseguir utilizar o sistema aí, independente de qual computador tiver instalado. Isso, claro, se o banco de dados estiver em rede como o meu está, porque nós trabalhamos com o banco de dados de duas formas, local, né, somente instalado na máquina, ou em rede, para que vários usuários possam acessar de forma simultânea.